Olá, pessoal, né? Cris e eu, Lúcia, né? E a Rosane, que é da parceria Tecendo Diálogos. Hoje nós estamos em duas aqui, né? Mas nós somos em três. E nós vamos dar início hoje ao nosso webinário, né? Sociedade Performática, o que ela atende. E nós trabalhamos, para quem nunca assistiu um webinário, o webinário é como uma palestra, né, na web, por isso tem esse nome. Então, a gente vai, né, compartilhar um conteúdo com vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem escrever no chat, né? E a gente pede muito para as pessoas ficarem com o microfone fechado para não dar nenhum ruído. Se precisar, a gente consegue fechar por aqui também, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou compartilhar aqui. Muito bem-vindas, né? Então, pessoal, meu nome é Cristiane e a gente quer dar, então, início a esse webinário, né, Sociedade Performática, o que ela atende. E para a gente começar, a gente quer falar um pouco sobre, trazer um pouco da visão um pouco mais abrangente desse tema, né, mais sistêmica sobre esse tema, e a gente escolheu, para falar sobre isso, o conceito de modernidade líquida, né, que foi um termo cunhado por um filósofo, sociólogo e filósofo polonês, que é o Zygmunt Bauman, e que ele traz um pouco da visão dele sobre essa nossa atualidade, esse mundo atual, moderno, que nós estamos, pós-moderno, né, que nós estamos vivendo. E a gente percebe nesse mundo que é uma era exponencial, né? A gente vê essa aceleração do tempo, né? E que é um mundo, na verdade, globalizado, né? De aceleração contínua, que foi muito impactado, na verdade, pela tecnologia, né? Que acabou, de alguma forma, encurtando as distâncias e transformando as nossas relações. Então, é como se o tempo, hoje, ele escorresse pelas nossas mãos. A gente não consegue dar conta de tantas coisas, né, que a gente tem para fazer e dessa velocidade, né, com que a gente vive essa atualidade. Então, ele fala que não há tempo suficiente para a gente consolidar os hábitos, para a gente consolidar as rotinas, ou até mesmo estabelecer vínculos. Eu acho que todos nós estamos experienciando isso, né? A gente percebe isso quando a gente vê, nossa, gente, o ano já está acabando, né? A gente mal conseguiu fazer tudo que a gente gostaria de fazer. Então, isso, de uma certa forma, ele chama que é essa vida líquida, né? Isso nos traz também muitas incertezas, né? Porque a única certeza que a gente tem é que as coisas parece que não estão sendo feitas mais para durar, né? As coisas estão sendo é uma cultura da instantaneidade, né? E essa sensação de que esse tempo, as relações, elas estão escorrendo pelos nossos dedos, né? Pode passá-lo. E ele fala também que a nossa relação com o tempo também, em relação ao futuro, né? O passado e o futuro também está mudando, né? Essa transformação que ele fala, que é de um mundo sólido, né, que está mais ligado a um passado, mas que não é tão passado assim, né, que a nossa geração está vivenciando essa transformação, esse mundo mais sólido para o líquido, né, e onde tudo hoje é mais dinâmico, né, mais dinâmico e muito mais urgente. E as experiências passadas, elas já não são mais tão valorizadas como antes. E essas experiências, muitas vezes, elas não servem mais para dar conta e para solucionar, digamos assim, né, os problemas que surgem na atualidade. Então, a relação com o passado, a gente tinha uma relação mais de permanência, né, de linearidade. A gente crescia e tinha uma condição, uma certa habilidade de planejar as nossas vidas, assim,
né, com mais organização. Então, a gente tinha a gente pensava no futuro, já pensava assim, bom, é crescer, estudar, né, entrar numa faculdade, depois a gente vai entrar numa empresa, procurar um trabalho, que provavelmente esse trabalho a gente ficaria anos numa mesma empresa, muitas vezes até se aposenta nessa empresa, né? E casa, tem filhos, então assim, era muito previsível, né? Essa relação. E tinha um valor das tradições do passado, porque muitas vezes até as profissões eram passadas assim de pai para filho, né? Até o filho acabava escolhendo uma profissão que já era da família. Então, ele fala que era uma sociedade da disciplina, tinha aquela constância, né? E hoje a nossa relação com o futuro é muito diferente, porque é uma relação de constante mudança de rumo, né? As pessoas, hoje, imagina se um jovem hoje pensa em trabalhar uma vida inteira numa empresa, se aposentar, isso não existe mais, né? É tudo muito rápido, essas transformações. Né? Então, é um mundo de mudanças constantes. Né? Tudo é muito focado no agora e se tem muitas possibilidades. E essa velocidade toda também gera muita angústia e muita insegurança. E também é focado muito, como no passado era uma sociedade voltada à disciplina, hoje a nossa sociedade é voltada ao desempenho, à performance, como a Lúcia vai poder aprofundar um pouco mais para frente esses conceitos, tá? Então, ele fala também muito dessa questão do indivíduo, né? Que hoje é tudo muito focado no indivíduo, as pessoas acabam se isolando muito nas relações. E ele fala aqui, né, nessa frase, no mundo líquido, em rápida mutação, compromissos para a vida podem se revelar como sendo promessas que não podem ser cumpridas, deixando de ser algo valioso para virarem dificuldades. Então, as pessoas não têm tempo para se aprofundar nas relações, né? E esse distanciamento pelas redes sociais, né, pelo mundo mais digital, dificulta também que a gente desenvolva habilidades também de comunicação, relacionais, né? Aqui vocês podem ver também a fotinho aqui do Bauman. Ele é um sociólogo contemporâneo, ele faleceu em 2017, mas muito vivo essas questões. E ele é até considerado até um pouco pessimista por alguns outros sociólogos, né, outros filósofos, porque ele faz muita crítica a esse momento que nós estamos vivendo, tá? Pode passar, Lu. Então, a gente também tem um outro termo que ele usa bastante, que é essa questão das relações líquidas. Então, ele vai fazendo todo um link, né, com as relações líquidas, comunicação líquida. Então, ele fala que a relação hoje social, antes era pautada muito numa responsabilidade mútua, né? Mas hoje, essas relações, elas são trocadas por outro tipo de relação, que ele chama, na verdade, de conexão, que é um termo que a gente, na CNV, a gente trata esse conceito de conexão diferente do que ele trata. Tá? Ele traz essa análise de conexão como muito voltada, ele tirou essa análise dos sites de relacionamento, aquele Tinder, o Facebook e tal, que ele fala que essa conexão é só um laço, ela é muito frágil, né, que apenas num clique você pode incluir ou excluir uma pessoa. Na CNV, a gente já trata esse tema de conexão como algo mais profundo, tá? Eu só queria fazer esse contraponto aqui para vocês. Então, aqui a gente está trazendo que nesse mundo líquido, o que é mais valorizado hoje é a quantidade. Então, nós temos hoje 1.000 conexões no Facebook, 2.000 conexões, enfim, mas que, na verdade, qual é a qualidade dessas conexões, né? Pode passar, Lúcia. E ele fala também uma coisa que as relações amorosas, elas deixam de ter um aspecto de união, né, e passa a ter um aspecto apenas de uma experiência. Né? Então, na primeira dificuldade, as pessoas já querem, não querem se aprofundar, não querem seguir em frente, é mais fácil trocar de relacionamento, né? E aqui a gente fala também da comunicação líquida, né? A comunicação líquida tem a ver com essa comunicação online,
comunicação virtual, né, que a tecnologia nos trouxe, que na verdade ela trouxe muitos benefícios, né? A gente não pode também ficar focado só nos aspectos que foram negativos, porque ela encurtou as distâncias, né, ela ampliou a informação, as pessoas têm mais acesso à informação hoje, né? Até, a gente pode dizer até que de uma forma mais democrática, né? Qualquer um hoje consegue rapidamente acessar pelo Google uma dúvida, uma questão que seja importante. Então, ela impulsionou os laços também. Hoje nós fazemos grupos, nós criamos redes, comunidades. A gente consegue... Hoje nós estamos fazendo esse webinário graças à tecnologia, falando com pessoas que estão em outros países, outras cidades. Então, isso é um ponto muito positivo da tecnologia. Só que também essa velocidade com que a informação chega até nós, né? E essa quantidade de informação, isso também causa em nós uma crise de atenção. Porque a gente não dá conta de tanta informação que a gente acaba sendo exposto, né? E ele fala que a gente está exposto a 1000 vezes mais informação do que o nosso cérebro pode suportar. Então, isso causa realmente uma crise de atenção. E eu gosto muito desse termo aqui, que a comunicação líquida, ela é clique, né? Ela é laço, ela é quase que instantânea, né? Pode passar, Lúcia. E aqui eu trago um enfoque para a gente pensar nessa onda de tecnologia, né? Que, na verdade, não tem como a gente brigar com isso, né? Essa tecnologia, esse mundo que a gente está vivendo, essa transformação de um mundo sólido para um mundo líquido, isso veio para ficar, né? Muito maior do que nós, essa mudança já está estabelecida. Então, na verdade, a gente tem que pensar em como usufruir dos aspectos que são positivos, mas tentar, de alguma forma, equilibrar, né? E desacelerar esse ritmo. O que a gente pode fazer para essa desaceleração desse tempo, né? Dessa sensação do tempo escorrendo pelos dedos, né? Então, é a gente dar tempo para que as relações, elas se solidifiquem, né? Por isso que eu coloquei até a imagem de um gelo aqui. Então, a gente não tem como brigar com essa liquidez, né? Mas para que ela se solidifique, ela precisa de um tempo para se solidificar, né? O gelo é assim, né? A gente precisa desses espaços, né? Para que as relações, então, elas possam se consolidar, os hábitos possam se consolidar, as rotinas e os vínculos, né? E a gente cultivar, então, a proximidade, cultivar a presença, né? E a solidez nas nossas relações. Como que a gente pode fazer isso? Através da persistência, da paciência, né? E da capacidade de se manter focado. Porque esse mundo tem nos tirado muito a atenção. Então, a gente consegue, de alguma forma, se manter focado, cultivando esses espaços de silêncio. E saindo um pouco desse mundo também digital e virtual, e se voltando mais para o mundo offline, cultivando as relações na presença. Então, ele fala, trazendo um contraponto, quando ele fala que a comunicação líquida, ela é laço, né, ela é clique, a comunicação offline é uma comunicação humana, né, ela é toque e ela é vínculo. E ela precisa de tempo e ela precisa de espaço, tá? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. E a Lúcia agora continua num aspecto mais pessoal agora. Esse autor, ele é muito atual, né? Ele tem vários livros, o Bauman, para quem quiser conhecer. Tem entrevistas dele interessantes no YouTube, né? A TV Cultura entrevistou ele várias vezes. É bem interessante o pensamento dele. E a gente queria trazer um pouquinho, né, agora a voz do nosso querido Paulo Freire, né, que eu acho que ele está em todos os nossos webinários, né? O Paulo Freire, ele foi uma das pessoas que influenciou o Marshall Rosenberg, né, na criação da comunicação não violenta. E ele faz essa pergunta, né, essa provocação interessante. E se descobrirmos que o nosso modo de viver atual é irreconciliável com a nossa vocação para nos tornarmos plenamente humanos?
Então, essa fala, né, nos tornarmos humanos, é uma das coisas que a gente busca quando a gente está na mediação de conflitos, está na comunicação não violenta. Eu, como psicóloga, né, eu estou sempre com esse olhar, né, se o meu cliente, né, se ele próprio está numa condição de humanização com as questões dele, né, se ele é visto como humano, se ele vê o outro, né, de forma humanizada. E humanizada eu quero dizer, né, no nível dos sentimentos, das necessidades, né, com as dores e as delícias de sermos o que somos, né? E a ideia da gente produzir essa reflexão com esse webinário, ela nasce num momento que a gente está presenciando muita solidão no mundo, né? Uma sociedade que talvez tenha ido para o extremo, né, da individualidade, do individualismo, né, para conseguir um espaço para a gente ser o que a gente quer ser, né, talvez a gente errou o ponto, né? Então, o senso de comunidade, ele está muito empobrecido. E aí a gente vê muita depressão, muito suicídio, muita dor, né? E os seres humanos sendo tratados como coisas, como objetos. Então, é essa reflexão que a gente gostaria de levantar aqui hoje, né? Então, vamos pensar um pouquinho juntos, né? O que é performance? Né? Uma palavra que não é, né, da raiz do português, né? Mas que tem a ver com sucesso, desempenho, né? Com o foco sempre no externo, naquilo que aparece, né? Que mostra, né? Uma pessoa performática é aquela pessoa que mostra os acertos e ela esconde os equívocos, né? Há uma tendência numa sociedade performática ao ideal da perfeição, né? A perfeição do corpo, a perfeição do estilo de vida, do desempenho profissional, social, não é? Familiar, né? E que quando essa perfeição não se dá, o sentimento que se vive, né, é de vergonha, culpa, né? E aí volta-se a perseguir a perfeição, né? E vem mais vergonha, vem mais culpa, e cria-se, muitas vezes, um ciclo vicioso que não tem fim e que vai produzindo muita infelicidade, porque o ser humano ele é complexo demais para ele ser tão performático assim, para ele só ser o bom, só ter sucesso, só expor as suas belezas, né? Nós temos nossas dores também, né? Então, nesse mundo performático, não há a aceitação, né, de quando nós somos menos que perfeitos, quando nós somos humanos, né? E isso talvez esteja comprometendo muito as pessoas nesse mundo, né? Então, é disso que a gente gostaria de falar um pouquinho, né? O que isso produz, né? O que essa forma de viver produz em cada um de nós, né? Em nossa sociedade. Então, vamos refletir sobre esse estilo de vida. Então, a gente pensa que se a gente não pode ser humano, a gente não está se conectando com os nossos sentimentos e nem com as nossas necessidades, aquilo que é importante para nós, né? Por exemplo, amor, respeito, consideração, pertencimento, né? Então, essa forma de mostrar só o sucesso, o desempenho, vai nos alienando daquilo que nós somos essencialmente,
Nós somos essencialmente humanos. Não dá para a gente ser outra coisa, né? Então, essa maneira nos desconecta, nos distancia de nós mesmos, né? Com isso, se eu estou muito distante de mim, dos meus sentimentos, do que é importante para mim, muito facilmente eu me desconecto do outro, dos outros. Então, também para mim não é importante o que o outro está sentindo, o que ele está precisando, né? O que significaria um apoio, um atendimento às necessidades dele, né? Eu estou olhando para mim, né? E com isso, né, a gente pode produzir o que eu chamo de falência da empatia. Se eu não estou conectada comigo, com os meus sentimentos, com as minhas dores, com as minhas delícias, né, como é que eu vou, né, empaticamente me conectar com o outro? Né? Fica bem difícil. Então, a gente vai se desconectando enquanto sociedade. Se eu não tenho conexão comigo, com os meus sentimentos e necessidades, eu tenho muito medo de como eu vou entrar nas relações, né? Então, eu posso entrar de forma violenta e, com isso, eu vou evitar os conflitos naturais das relações. Às vezes, é nesses conflitos que a gente se aproxima, que a gente cria intimidade, que a gente vai olhar para o que está precisando nascer nessa relação, porque o conflito está indicando que, né, cada um tem necessidades diferentes. Então, também a gente não produz acordos para ficar bom para os dois lados. E mais separação, mais distanciamento pode acontecer aqui. E aí a gente vai para esse nível de desumanização, quando nós não integramos a nossa vulnerabilidade. Então, se a gente precisa ser sempre forte, estar sempre feliz, sempre celebrando, lindo, maravilhoso, né? Alto astral, bom humor, e isso não é humano, né? Então, né, a gente não está integrando essa humanidade, essa vulnerabilidade. A gente não dá espaço para o luto, para a tristeza, né? Para o medo, para a insegurança, né? E aí a gente vai deixando de estar com todos esses sentimentos integrados. E quanto mais a gente produz essa desintegração, mais depressão a gente vai produzir, né? O mundo está bem deprimido, infelizmente. Na cultura narcísica, né, nessa sociedade performática, vai acontecendo de cada um construir uma bolha narcísica. Então, eu acredito que eu sou o máximo. Eu sou muito potente, eu sou muito inteligente, eu sou muito esperta, né? Eu me amo num nível que, né, quando acontece alguma falência, algum fracasso, alguma doença, algum acidente na minha vida com as pessoas próximas a mim, né, eu não sei, eu fico completamente destruída, porque eu alimentei um ideal narcísico de perfeição, né, de super-homem, de super-mulher. E isso, gente, né, infelizmente, vai gerando muito descompromisso entre as pessoas, né? Nós temos ouvido muitas pessoas falando disso, né? Ninguém se compromete com ninguém mais, as pessoas estão tratando o meu trabalho como se eu fosse um robô, né? As pessoas marcam um compromisso comigo, não aparecem, não avisam. Né? Os casais, né, produzindo muita sensação de descompromisso, né, e muita solidão nas relações. Né? Por quê? Porque eu não preciso me comprometer
se o outro é perfeito, se ele se basta, se ele não precisa de ninguém. Né? Eu vou me comprometer quando esse outro tem sentimentos, tem necessidades, aí eu vou cuidar, né, de mim e dele. Né? Eu parto de outro lugar para eu querer me comprometer, para eu querer empatizar. Como será que o outro vai se sentir se eu marcar um compromisso com ele e não aparecer? Como será que o outro vai se sentir, né, se eu falar que eu vou na palestra dele, no grupo dele, no curso dele, e não aparecer e nem, né, falar por quê? Como será que o outro vai se sentir, né, se eu for uma vez num compromisso que é de 6 meses e nunca mais aparecer? Né? A gente vai deixando de ter, né, essa empatia. Né? E aí vai ficando ruim para todo mundo. Né? Ninguém se sente reconhecido, considerado. Né? Então, é o que a gente chama de coisificação dos seres humanos. É uma relação de uso. Né? Ah, hoje eu quero, então hoje eu vou. Né? Ah, amanhã não, tem uma coisa mais legal para fazer. Então, não vou dar nem satisfação para o outro. Né? Ok. E aí, né, a gente cai na invisibilidade. No meu consultório, eu tenho visto muito disso. Né? Pessoas que falam, ai, parece que eu sou invisível, parece que ninguém se importa comigo, né? Parece que ninguém quer estar numa relação compromissada comigo. Né? Muita solidão. Então, a gente vai ficando dentro, né, da nossa concha, muito sozinho, se a gente leva esse estilo de vida, né, a um extremo. E aí a gente entra um pouquinho, né, no que a gente tem aprendido muito com a comunicação não violenta, com o Marshall Rosenberg. E ele traz isso, né, que nós acreditamos que todo gesto, toda ação, fala, pensamento, é uma estratégia de atender às necessidades humanas e universais. Para quem não está tão habituado à comunicação não violenta, CNV, então, necessidades humanas e universais são aquelas coisas que são importantes para todos os seres humanos. É o que nós temos em comum. Então, todos nós precisamos de respeito, de apoio, de clareza, de amor, de pertencimento, né? De segurança, de proteção. Né? Então, tudo que a gente faz dentro dessa abordagem, a CNV, tudo que a gente faz é uma tentativa de atender essas necessidades. Só que, às vezes, a forma que a gente está buscando atender, né, não é muito ética, não é a nosso favor, não é tão saudável, né, não nos apoia. Né? Então, quais seriam as necessidades que estaríamos, enquanto indivíduos e sociedade, procurando atender com o modo performático de vida? Né? E a gente vai segurar essa pergunta aqui um pouquinho para a gente retomar essa pergunta daqui a pouco, né? Completar esse raciocínio. Antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre os vínculos. Né? Então, desde que o mundo é mundo, né, nós, seres humanos, sobrevivemos porque nós criamos vínculos. Né? E isso a gente vê tanto nos seres humanos, como também nos animais. Quando a gente vê, né, uma pata, né, tendo os filhotinhos dela, né, e aí ela vai nadando ali no lago e os outros filhotinhos vão todos atrás dela,
né? Ela está construindo vínculo, ali tem uma construção de vínculo que permite a sobrevivência daquela espécie, porque aquela mamãe pata vai dar a comidinha para os filhos, ela vai falar onde tem perigo, ela vai ensinando. E nós também. Imaginem se um bebê nascer e não tiver uma mãe, né? Ou uma cuidadora, ou um cuidador para alimentá-lo, para limpá-lo, né? Para apoiá-lo em todas as necessidades que ele tem, para amá-lo, para acarinhá-lo, para dar toque nele, pegar no colo, né? Esse bebê literalmente não sobreviveria. Então, a criação, a construção de vínculo é um fator de sobrevivência para o ser humano. Ele é fisiológico, ele não é só emocional, né? Ele é, antes de tudo, fisiológico, né? Se a gente nasce e não tem vínculo, não cria vínculo, né? Muito provavelmente a gente não se desenvolve, né? E a nossa espécie pode acabar terminando, né? E aí a gente fala de várias classes de vínculos. Então, nós temos os vínculos biológicos, fisiológicos, como eu dei o exemplo do bebê, né? O bebê que precisa da mãe ou da cuidadora, né? Do cuidador, para ele sobreviver, né? Nós temos um cuidador cuidando de uma pessoa muito enferma ou muito idosa, que não sobreviveria sem o cuidado, sem o vínculo com outra pessoa, né? Nós temos um outro exemplo da ajuda humanitária quando a gente tem catástrofe, né? As pessoas saem ajudando quem está passando necessidades e tem um movimento, né? O que é isso? Isso também é um vínculo, né? Que nasce entre as pessoas quando se tem uma situação catastrófica, difícil, emergente, né? Nós temos os vínculos emocionais, né? Nós choramos juntos diante de muita dor, né? Nós celebramos e gargalhamos com a alegria de uma pessoa próxima, né? Celebrando alguma conquista, alguma questão ligada à vida, né? Nós empatizamos com o universo do outro. Tudo isso é construção a partir dos nossos vínculos, né? Os nossos vínculos são ligações entre nós que nos mantêm nos nossos casamentos, amizades, família, né? Nós temos vínculos ideológicos, né? Quando nós lutamos pelos mesmos ideais, né? A Avenida Paulista é o cenário disso em São Paulo, né? Quantas manifestações, quantas lutas, né? Pelos ideais que nós acreditamos. Nós nos agrupamos em prol das mudanças, né? Nós fazemos revoluções, manifestações, greves, né? Em prol das mudanças. Isso tudo indica vínculos, né? Nós nos agrupamos para termos mais força. E nós temos os vínculos espirituais, né? Quando nós compartilhamos as tradições espirituais, quando nós alimentamos um senso de conectividade, né? Quando a gente reconhece que nós somos relacionados, que não dá para a gente viver sem o apoio uns dos outros, né? Os seres humanos são seres gregários. Nós só sobrevivemos porque nós nos agregamos, né? Um apoia o outro. Isso é necessário para a nossa sobrevivência, né? Nós precisamos estar em grupo, em família, em amigos, seja lá o que for. Então, eu gostaria de convidar vocês para fazer uma viagem, sabe? É uma viagem para uma cena futurística como essa. Então, imagine uma sociedade que não consegue criar vínculos.
em que as pessoas buscam sua autossuficiência num individualismo radical. Então, nessa sociedade sem vínculos, como que os bebês seriam alimentados? Como eles receberiam o toque, o abraço, o carinho? Como que os idosos seriam apoiados? Como que os doentes seriam cuidados? Quando estivéssemos vivendo uma dor profunda, em quem poderíamos buscar apoio, acolhimento? E diante de uma catástrofe natural, quem ofertaria suporte às vítimas? Como seria essa sociedade coisificada, desumanizada? Será que nós sobreviveríamos? Então, talvez, né, essa sociedade seja a cena do caos social e de uma solidão humana insuportável para a vida. Né? Talvez a gente não queira mesmo viver nela. Então, eu volto naquela pergunta, né? Quais seriam as necessidades que estaríamos, enquanto indivíduos e sociedades, procurando atender com um modo performático de vida? Né? E se a gente vai entender que, diante do desempenho, do sucesso, né, talvez a gente esteja tentando atender amor, pertencimento, inclusão, respeito, valorização, né, consideração, né, pertencimento, inclusão, né? Talvez seja isso que a gente queira tanto e não está sabendo fazer de uma forma diferente, né? Então, a gente pode ir para outra pergunta. Quais outras maneiras nós podemos inventar, criar, para atender nossas necessidades de sermos vistos e reconhecidos, né, de amor, de pertencimento, todas essas necessidades que são realmente importantes, mas, né, da gente inventar estratégias diferentes destas usadas no nosso mundo performático. E eu vou dizer para vocês que eu consegui listar um monte de novas estratégias, né, que não precisa ser essas, né, da coisificação, né, da solidão, da bolha narcísica. E eu vou compartilhar aqui com vocês, né, algumas coisas que eu fiquei pensando. Então, acho que um outro jeito da gente conseguir amor, respeito, pertencimento, inclusão, apoio, né? Talvez fosse integrando nossa vulnerabilidade e reconhecendo a vulnerabilidade do outro, a humanidade, né? Então, que as pessoas, né, têm as suas dores, né? Elas têm suas competências, elas dão o melhor delas e também nem tanto, né? Muitas vezes não conseguem dar esse melhor, né? E têm fragilidades, né? Inaugurando um nível mais profundo de autoempatia e empatia pelos demais, né? O que eu quero dizer com autoempatia? Eu poder, né, me conectar, então, nomear meus sentimentos, minhas necessidades e validá-los, né, e legitimá-los. Eu sou um ser humano, né, e o ser humano sente. Ele tem uma gama enorme de sentimentos e outra gama maior ainda de necessidades. Né? E se eu acolho isso em mim, eu vou ter clareza do que eu preciso. Né? Eu vou ter clareza do que eu vou buscar. E isso me dá uma habilidade de ampliar minha empatia pelo outro.
né? Eu posso, a gente fala muito isso na CNV, eu posso não concordar com a estratégia de uma outra pessoa e, mesmo assim, eu posso tentar compreender. E essa compreensão ampla humaniza o outro, né? E a gente vai trazendo o que é humano uns dos outros. Uma outra forma é buscando ter uma compreensão mais ampla e não só parcial da situação de cada um, né? De cada situação. Opa, passei aqui. Valorizando e cuidando das nossas relações. Se a gente entende que nós somos seres interconectados, que o ser humano é gregário, ele precisa viver em grupo, talvez, como a Cris falou, né, a gente possa cultivar um pouquinho mais de paciência, de tolerância, de busca de compreensão, de empatia, para a gente tecer nossas relações, né, mais firmes, mais, né, com uma tessitura mais interessante, né? E vivificando os valores humanos, né? Às vezes eu tenho a impressão, eu não sei se vocês compartilham disso, mas que o nosso mundo contemporâneo ele está esquecendo o que é importante. Ele está esquecendo dos valores humanos, né? Gentileza, bondade, compaixão, né? Consideração, né? São valores, honestidade, simplicidade, né? Esse pensar um pouquinho no outro, né? Esses valores são fundamentais se a gente quer viver em sociedade de uma forma que fique bom para todos nós, né? Então, tornar isso vivo de novo pode ser útil também, né? E pensei em mais algumas coisas. Então, manter viva a consciência da interconectividade. Eu gosto muito, quando eu falo disso, eu gosto muito de lembrar de um monge vietnamita, alguns devem conhecer, o Thich Nhat Hanh, e o Thich Nhat Hanh, ele fala para a gente meditar todo dia nessa interconectividade. Ele fala assim, sabe aquela hora que você está tomando seu café da manhã? Você pega o seu pó de café que você foi lá no supermercado comprar e você passa o seu café na sua cafeteira, né? E aí você toma de manhã. Então, começa a pensar na rede, né? Para você ter esse café no seu armário, né? Tem uma rede por trás dele. Tem aquela pessoa que plantou o café, tem a pessoa que colheu o café, a que adubou o café, a que levou para refinar esse café, né? A que empacotou o café, a que levou, né? A transportadora, o motorista, né? Do caminhão que levou lá no supermercado, né? A pessoa lá do supermercado que foi e botou na prateleira que você foi pegar, né? A hora que você foi pegar o teu café, tinha um caixa por onde você passou para pagar, ele estava lá trabalhando, te atendendo, né? Então, quando você leva o seu café para casa, né, mais de 50 pessoas já passaram, né, para disponibilizar esse café para você. Da mesma forma que você faz um monte de coisas, né, que implica para as outras pessoas. Então, não tem como nós não estarmos conectados uns com os outros, né? Gerando mais gentileza é outro tópico, né? Os orientais, eles têm uma expressão muito bonita também, que é a gente pode cultivar, né, a mente que a gente quer ter. Então, se eu quero ter uma mente gentil para mim mesma e para o outro, eu cultivo. Porque não é essa ideia de que a gentileza vai cair do céu, né, e vai me tomar por dentro. Talvez a minha intenção
né, de praticar a gentileza pode ser muito interessante. Tem coisas básicas aqui, né? Tem coisas que quase todas as tradições religiosas falam. Então, da gente ser para o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fosse para nós, né? Isso está no cristianismo, isso está na fala do Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? É a gente estar de uma forma mais ativa nessa construção de uma sociedade melhor. Construir redes de apoio, né? Na CNV a gente trabalha muito isso nos nossos grupos de estudo e prática. Então, além da gente estudar a CNV, que é uma prática de não violência, né, a gente está tentando também ali, né, ser um grupo, né, com relacionamento, né, melhor, mais empático, mais compreensivo, que apoie uns aos outros, né? E é muito fundamental que a gente aprenda a conectar os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Nós não recebemos um letramento emocional, e isso nos faz muita falta, né? Porque sem conectar sentimentos e necessidades, nós não nos tornamos humanos, né? Nós ficamos facilmente manipuláveis, nós somos, né, dominados facilmente ou queremos dominar o tempo todo, né? Então, a humanidade depende dessa conexão com aquilo que nós temos que nenhum outro animal tem, né, com a complexidade que nós temos, né? Sentimentos e necessidades. Então, o letramento emocional ele é fundamental nesse processo, né? E gerando comprometimento profundo com a criação dessa nova sociedade, né? Para alguma coisa ser criada de nova, ela precisa de um sonho, da gente acreditar nesse sonho, não um sonho vazio, mas um sonho conectado com a realidade. E tudo isso que eu falei, eu acho que é muito possível. Eu acredito muito que seja possível, mas que nós precisamos começar a espalhar essa sementinha pelo mundo, né? Eu vejo no meu consultório como psicóloga, né, muita insatisfação com o nosso modo de vida. E eu acho que não precisa ser assim, né? A gente pode começar a reverter tudo isso, né, com ações, né? Tá, vai dar um pouquinho de trabalho, claro, mas não são impossíveis, né? Elas são tangíveis, elas são acessíveis. Se a gente começar a relativizar, a questionar esse jeito de nos relacionarmos que a gente está produzindo, né? Que me parece que não está atendendo muita gente, não, né? Espero, a gente fica aqui falando, né? E eu espero que esteja fazendo sentido tudo isso para vocês, né? E, bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês era isso. A gente tem disponibilizado os nossos webinários no nosso site, no nosso canal do YouTube, então esse também vai entrar lá. Quem não assistiu, o que vocês gostariam de compartilhar, por favor, compartilhem à vontade, vamos espalhar, né, essa ideia de recriar comunidade, senso de humanidade, né? Vai ser muito legal espalhar isso por aí. E a gente fazer a nossa parte também, né? E aí a gente queria terminar falando dos próximos eventos. Cris, você pode trazer agora? Sim, sim. Então, é um prazer para a gente também divulgar esses trabalhos que a gente tem feito. Esses são presenciais, né? Então, a gente vai estar no dia 30 de novembro, no sábado, na região de Campinas. Então, o pessoal aqui de Jundiaí, dessas proximidades, se quiser ir lá, será um prazer, né, se encontrar com a gente. Nós vamos também falar, o evento Construindo Diálogos,
Então, nós vamos abordar a comunicação não violenta, fazer algumas dinâmicas lá para quem quiser ter um contato mais próximo, né, com essa abordagem, tá bom? Depois, no dia 1º de dezembro, nós teremos o curso introdutório, que vai ser das 9 às 18 horas. É o último curso que nós daremos agora esse ano, tá? Então, também todos são bem-vindos. É uma oportunidade de ter um contato maior com os conceitos mesmo da CNV, né, os princípios básicos, e a gente também traz essa teoria junto com a prática. Então, mesmo que vocês não queiram, se puderem ajudar na divulgação, às vezes se souber alguém que queira fazer um curso introdutório, que quer ter um aprofundamento um pouquinho maior, a gente também conta aí com o apoio da nossa rede aí para compartilhar esses cursos, tá bom? E no dia 7 de dezembro, nós estaremos novamente na Unibis Cultural, que é um espaço muito bacana para quem ainda não teve oportunidade também de conhecer. Vale a pena, porque lá tem várias exposições muito bonitas. É um centro cultural que fica ao lado do metrô Sumaré, então, assim, é muito fácil acesso. Nós estaremos lá das 10h30 às 13h30, e esse evento vai ser um evento só de práticas, tá? Então, é também uma oportunidade muito bacana também. Para quem estiver em São Paulo, estou olhando aqui para a Nena, né, Nena? Está um pouquinho longe, mas a Nena já fez curso com a gente aqui em São Paulo, né? Já veio aqui para fazer curso com a gente. E então, assim, quem quiser participar desse evento vai ser muito legal, porque nós vamos exercitar e trazer algumas práticas bem bacanas, que também nós tivemos a oportunidade de também aprender lá na nossa imersão de CNV que a gente teve em maio, a gente está trazendo algumas coisas para compartilhar também com vocês, tá bom? E é isso. Isso tudo está no nosso site, pessoal. Então, até os links de inscrição, vocês entrando no site, na aba de eventos, está tudo disponibilizado direitinho lá para vocês, tá? Aí é só preencher os formulários e aí nós entramos em contato com quem preencheu o formulário. Isso. Okay? E esse webinário, então, vai ficar gravado e a gente vai disponibilizar também, acho que essa semana já vai estar lá no site, para quem quiser assistir de novo ou compartilhar com as pessoas. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que tenham gostado. Espero que vocês todos tenham aproveitado bastante e esperamos vocês no próximo. A gente vai divulgar. A gente tem feito lives também, a gente vai divulgando tudo aí. Né? Vocês estão e para vocês que estão nos nossos grupos do WhatsApp, se também quiserem trazer sugestões de temas que vocês gostariam que a gente trouxesse, também é super bem-vindo, né? Porque esse é um canal bem direto que nós temos com vocês, então acho que é bem bacana se alguém quiser trazer, tá bom? Muito obrigada a todas. Tchau, tchau, até gente. A próxima. Beijos.